Olá, gente querida, olá, povo abençoado, separado por Deus. Seja bem-vindo em mais um programa Poddiscípulo do meu canal no YouTube Fala Discípulo. Estamos hoje aqui com um convidado, um amigo meu, um homem de Deus que vai nos ajudar, vai compartilhar com nós a vida, o testemunho dele, e vamos falar hoje um assunto muito importante, a restituição. Se você acredita que as coisas ainda podem ser diferentes na tua vida, assista então esse vídeo até o final, que com certeza Deus vai falar contigo. Estou falando então aqui do meu amigo pastor Fernando Lopes, um homem usado por Deus, um profeta de Deus, que vai falar na tua vida, vai falar palavras que vão de encontro ao teu coração. Fernando, seja bem-vindo aqui, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu sei dos teus atributos, do teu trabalho, mas separou esse momento aqui para abençoar vidas. Seja bem-vindo, muito obrigado mesmo. Amém. Agradeço muito ao convite, a cada um de vocês que está juntamente conosco aí. Não esqueça de estar compartilhando este link de YouTube, abençoando mais pessoas. Iremos falar juntos aqui, debater sobre restituição, algo que é necessário no mundo evangélico, que é necessário na nossa vida pessoal, particular. A restituição, ela é necessária para a nossa vida, né, pastor Reinaldo? É verdade. Todos nós passamos por períodos difíceis e se não cremos em algo maior, não cremos numa restituição de Deus, então perdemos a esperança, né? O que eu quero te perguntar já de início, assim, Fernando, o que significa para ti restituição? Eu falo não no ministério, não pela Bíblia, mas na tua vida. Vamos iniciar assim, o que significa a palavra restituição? Sabe que ao longo do tempo, pastor Reinaldo, a gente vai perdendo muitas coisas, a gente vai errando muito, a gente vai acertando, mas vai errando muito. É automático do ser humano, né? Sim. E a gente vai, no meio desse tempo, perde, só que quando a gente alcança o nível de buscar Deus, a gente começa a ser restituído. Sabe, pastor Reinaldo, que muitas coisas eu perdi, muitas portas, eu perdi de entrar nessas portas, né? Por conta de toda a situação particular da minha vida. E quando chegou um dia que eu me encontrei com a presença de Deus, eu disse, é hoje que eu vou fazer a diferença, é hoje que eu vou elevar essa mudança, é hoje que eu vou olhar com outros olhos. Deus começou a restituir, pastor Reinaldo, começou a entregar novamente o que eu tinha perdido, porque na verdade os nossos erros, pastor, é simplesmente uma experiência que a gente teve para a gente não errar mais, né, pastor? Então a gente aprendendo com os erros, é muito bom, muitas das vezes é bom a gente errar um pouquinho, para a gente apanhar um pouco da vida e a gente se colocar numa posição de começar a acertar, pastor. Sim. E restituição, Fernando, é justamente a palavra de restituir aquilo que tu já tinha e foi tirado, foi roubado, enfim. Tu acha que essa perda é por algo, decisões erradas? Por que perdeu? Porque não estava junto de Deus? Porque não andava nos caminhos do Senhor? Ou tu acha que essa restituição seria necessária se tu já, por exemplo, já andasse nos caminhos de Deus desde o início, que tu errasse menos? Ou realmente Deus permite certas situações na nossa vida para comprovar que dele é o poder, que ele é o provedor de todas as coisas? Olha, pastor, a restituição, ela tem um detalhe, ela pode ser por teus erros, ou também pode ser uma manifestação do que Deus tem. Muitas vezes o próprio Deus, ele barra algumas coisas, a gente não recebe algumas coisas que a gente está almejando, que a gente está orando, que a gente está buscando, ou um dom. Deus não entrega, a gente vai pedindo e vai batendo. Chega uma hora que chega a restituição de Deus. Sim. Sobre a nossa vida, né? Mas por ser cristão ou não cristão, a restituição existe. A gente vê isso pela questão do imposto de renda, que é algo pessoal, particular, né? De cada um fazer. A gente libera aquele valor do imposto de renda e volta novamente, ou seja, é restituído. A gente entende, pastor, que nós somos mais de 8 bilhões de habitantes do mundo, somos mais de 214 milhões dentro do Brasil, dentro dos 8 bilhões, somos mais de 11 milhões dentro do Rio Grande do Sul, e na cidade de Santa Maria nós somos 296 mil para mais. Então todos nós, a gente tem um nível na vida
que as coisas são restituídas. Um casamento desfeito é restituído muitas vezes numa pessoa que não é evangélica, ou uma pessoa evangélica em outra família, que é o querer de Deus muitas das vezes, ou escolhas erradas que a gente tomou. Então, sendo ou não sendo crente, existe uma restituição em todas as áreas da nossa vida, pessoal, particular, financeira, pessoalmente financeira, sim, ou particularmente financeira, sempre vai existir uma restituição. O senhor sabe que a restituição, pastor, ela é sinônimo de entrega, ela é sinônimo de restauração, ela é sinônimo de reparação. Ou seja, o que a gente perdeu, né, a restituição vai trazer para a gente restauração, a restituição vai trazer para a gente a reparação. Sabia, pastor? Tá. E me diz uma coisa, como tu requerer isso, essa restituição? Qual é o caminho para ti que perdeu, para ti que viveu um outro nível de vida, enfim, espiritual, financeiro, pessoal, e tu perdeu isso? Qual é o caminho para ti restituir, pedir essa restituição na tua vida? Qual é a entrada aí? Olha, pastor, que pergunta mais especial é essa. Glória a Deus. Já estava dentro do meu coração essa resposta, sem eu mesmo saber dessa pergunta. Sim. Existe duas esferas, né? A restituição, ela vem do latim restituere. E ela vem em duas esferas. A primeira esfera, para a gente requerer a restituição, a gente tem que primeiro clamar a Deus. Clamar a Deus, Ele vai liberar essa restituição ao longo do tempo. Mas existe uma segunda esfera, que o próprio Deus, sem a gente pedir, sem a gente saber, pastor, que a gente está perdendo, simplesmente estando no caminho. O mistério não é estar longe, o mistério é estar perto de Deus. Está dando errado as coisas, mas a gente está perto de Deus. Tá tendo problema, a gente está perto. Está tendo, entre aspas, uma fofoca na igreja, uma intriga ou algo assim, a gente está perto de Deus, automaticamente Deus vai estar nos restituindo, vai estar nos abençoando. Então essas duas esferas, nós clamarmos, pedirmos a restituição, ou o próprio Deus, ele liberar automaticamente, porque a gente está no caminho. O mistério para a restituição é estar focado, é estar no caminho, é estar na presença de Deus. Meu Deus, que coisa boa. Fernando, e a gente sabe que nada é por merecimento, né? E tudo é pela graça de Deus. Por merecedores não somos, mas Deus já nos amava até mesmo quando era pecadores. E qual é a diferença entre receber a graça de Deus e a restituição? Existe diferença nisso aí, né? Tipo, tu recebe tudo pela graça, sem merecer. Mas, de certa forma, tu desviou do caminho e perdeu. Agora tu precisa não mais da graça, de uma restituição. E qual é a diferença dessa? Porque pode alguém estar imaginando, eu vou ficar tranquilão, porque se é pela graça eu vou ter tudo sempre, não preciso me preocupar, enfim, Deus mesmo sem me escolher, sem eu escolher, Ele me escolheu e Ele tem obrigação de me dar tudo, então é tranquilo. Mas existe diferença de receber pela graça e ser restituído? Olha, pastor, dentro da Bíblia a gente vê Jó tendo todo aquele processo dele dando certo, sendo Sim. cristão, né, e sendo pressionado, né, por, claro, a pressão, as provação, tudo vai trazer para nós. Deus já é um plano, tudo vai trazer para nós restituição. A gente acha que a gente está perdendo, mas Deus está requalificando, Deus está nos enchendo. E nesse tempo da graça que a gente vive, claro, que a gente é visto por Deus muito mais de perto. A gente vê no Antigo Testamento os homens pecando, os filhos se prostituindo, principalmente a família de Jó, sim, pessoalmente, e os homens de Deus, eles iam até o local de holocausto, lançavam uma oferta, um animal, né, para que ali fosse sanada a dívida da família, e era sanada. Nesse tempo, pastor, que nós estamos no tempo da graça, esse tempo ele já vem com a restituição. Não precisa a gente subir até o holocausto, ir até o ofertório, entre aspas, israelita ou algo assim. A gente precisa se colocar na presença e colocar o nosso coração. O mistério está no coração. O nosso coração mole, perfeito, o nosso coração preciso, conciso, sim, realista,
para que Deus automaticamente, entendam isso, a restituição, ela é automática na vida do homem de Deus, ela é automática na vida do povo de Deus. Sabe por quê, pastor? Porque a gente vê todos os 42 capítulos de Jó e a gente vê que Deus restituiu não só o que ele tinha, mas Deus restituiu o dobro. No final das contas, de animais, ele teve o dobro de animais. Sim. Então Deus fez uma grande restituição. Se o senhor for olhar dentro da história de Israel, Israel teve impercurso no caminho, teve desobediência, mas em todas as guerras, todas, Deus sempre trouxe restituição. Deus sempre trouxe o sinônimo restauração. Sempre Deus deu algo para o povo se levantar novamente. Então, os pesos que vêm na nossa vida não são para nos derrubar, não. Os pesos que vêm sobre a nossa vida, pastor, é simplesmente para nos colocar numa posição e nos acelerar para nós irmos em direção à bênção. Exatamente. E tu não tem como falar em restituição sem lembrar da passagem de Jó, que é muito emblemática, né? E eu creio também que Deus permitiu, talvez não, quase que Deus permitiu esse acontecimento na vida de Jó, até para testar a fidelidade dele e também para comprovar que ele tem poder, né? Fazia parte, eu creio, do processo para a vida de Jó, para provar que um homem fiel, existe uma restituição especial, e também que o poder de Deus existe, né? Porque ele disse, toca em tudo que é nele, preservou a vida de Jó, né? E pode tirar tudo que é dele, porque eu tenho a certeza que esse filho é fiel. Então eu creio que também, para Deus restituir na vida das pessoas, é necessária a fidelidade, né? E a persistência. Né? Além da fidelidade, tu crê nesse processo, crê nas promessas que Deus tem e persistir, que então a restituição vem. Creio que também é uma entrada aí, né, Fernando? Tu quer ver uma coisa, pastor? O livro de Jó, no final do livro, ele é restituído, né? Sim. Né? No final do livro, o início, aparece todo aquele processo de Satanás chegando até Deus, né, pedindo a permissão para tocar da forma que ele tocou sobre Jó, né? Só que já tinha na metade do livro, quase na metade do livro, já tinha sido profetizado que haveria restituição, pastor, sabia disso? Já tinha sido profetizado. No Jó capítulo 33, 26 está escrito assim, ó: deverás orar a Deus, que lhe será propício, e o fará ver a sua face com jubilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Ou seja, antes da restituição já tinha sido profetizado a restituição sobre a vida, sobre a casa, sobre a família de Jó. E não tão longe, Salmo número 51, no verso 12, diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ou seja, a igreja de Deus, ela teve, e a igreja de Deus, ela tem a restituição. Sabe por quê? Porque o primeiro homem, chamado Adão, ele pecou, saiu um pouco da presença de Deus. O homem não teve aquela liberdade incrível. Sim. Ao longo dos processos, Israel foi massacrado, Israel foi apertado, Israel foi provado, né? Tanto pelo medo persa, quanto pela própria Roma, pela Grécia, todo aquele processo até o segundo Adão, que é chamado Jesus Cristo, né? Yeshua, ele que trouxe de volta o manifestar da presença. Entendemos nós que dentro dos 66 livros da Bíblia, a Bíblia é totalmente dividida, 39 Antigo, 27 Novo. Só que essa passagem do Velho para o Novo, existiu um tempo intestamentário, se eu não me engano é esse o nome, intestamentário de 400 anos, onde as profecias de Daniel começaram a se concluir, e onde Deus entregou a última profecia para Malaquias, né, que viria aquele que prepararia o caminho, que se chamaria João Batista, e ali as profecias pararam por 400 anos. Parou a restituição por 400 anos, pastor. Só não parou a proteção. A voz de Deus parou de falar com os homens, sim, a voz de Deus parou de soprar,
os milagres de Deus pararam por 400 anos, só que a proteção não, Deus continuou protegendo até se cumprir as profecias de Daniel e até se cumprir o que Malaquias tinha falado sobre o mensageiro que é chamado de João Batista. Quando João Batista nasceu, acredito que 2 meses, 1 mês, 3 meses antes de Jesus, João Batista já chegou como preparador do caminho para que Jesus trouxesse a restituição novamente, ou seja, que Jesus trouxesse novamente o sobrenatural que o profeta Elias vivia, que o profeta Eliseu vivia, que o próprio Daniel vivia, aquela intimidade, né, que o profeta Jeremias, que todos os profetas da Bíblia tinham. Então ela voltou através do caminhar, por isso que a gente falou muito, caminhar em direção à bênção, a restituição, você precisa caminhar. João Batista caminhou em direção ao milagre. Ele ficou de frente com o milagre. E ele fez o milagre se manifestar. Por quê? Um simples batismo muda a vida e muda histórias. Muitas pessoas já acham, mas eu não preciso ser batizado, eu não preciso falar em línguas, eu não preciso dizimar, eu não preciso ofertar, eu não preciso obedecer um pastor, eu tenho que fazer meu culto em casa. Mentira do diabo. Se nós não fizermos tudo isso, nós não estamos conectados em nada. E a gente não vai conseguir viver o sobrenatural, a gente não vai conseguir extrair do céu. João Batista conseguiu extrair. Quando ele batizou Jesus, pastor, isso é muito profético, quando ele batizou Jesus, se abriu o céu e a voz de Deus soprou novamente. Sim. Foi ali que a voz de Deus voltou para o homem depois de 400 anos, trazendo o quê? Restituição para o povo de Deus. O povo tem que permanecer firme na palavra de Deus, que é a verdade, né? E realmente esperar em Deus, né? Que eu creio que é a única maneira de tu obter o êxito, a única maneira de tu ter uma vida plena é em Deus. Não existe uma vida longe dos princípios de Deus, né? Se tu perdeu algo, se tu ainda está buscando por uma plenitude, o melhor caminho e o mais curto é se chegar para perto de Deus, né? Eu creio que não há dois, quer dizer, até existe, né? 2 caminhos, mas um caminho totalmente vai te levar para a perdição. O único caminho que vai te levar para a verdade, para essa restituição que a gente busca, é seguir os mandamentos de Deus, né? Fernando, e o que tipo de restituição? Aí é uma coisa bem particular que tu teve na tua vida, porque muitos que estão nos assistindo, com certeza o testemunho é impactante. E eu sei que Deus te levantou, eu sei o que Deus fez na tua vida, no teu ministério. Tão pouco a gente se conhece, mas eu vejo como Deus agiu na tua vida. E se tu pode falar para nós aí que tipo de restituição que Deus fez na tua vida e como tu te chegou perto de Deus lá no início, como é que foi a tua conversão? Acho que tu foi bem novo, né? Então aí eu já larguei 2 perguntas numa só. Como tu te converteu, como tu te encontrou com Deus e o que Ele restitui na tua vida? Sabe, pastor, que o meu finado avô, da parte do meu pai, ele era pastor da igreja. Sim. Né, da Vila das Flores, São Cepé. Ou é Rua das Flores ou é Vila das Flores. E o meu avô, ainda vivo, com 78 anos agora, 79 anos agora, ele sempre foi da igreja, desde que eu nasci, que eu me vejo por gente. Sim. Só meu pai e minha mãe não, né? Meu pai e minha mãe não. Então até os 12 para 13 anos, né? Ou até os 13 anos, melhor dizendo, eu vi muita guerra, sabe, pastor? Eu vi muita guerra em casa. Eu vi pessoalmente, isso vai ser ministrado no acampamento, conforme o que Deus está liberando para a gente Sim. contar o nosso testemunho. Eu até os meus 12 para 13 anos, eu vi meu pai ser algemado 8 vezes, né? Isso antes de 2003, 2002, antes da Maria da Penha, né? Sim. Por brigas, ele e a minha mãe, né? Por vários fatores, então eu vi 8 vezes. E assim, na minha vida, pode ser automático para muitas pessoas, mas eu digo que eu apanhei muito. Eu apanhei muito, muitas vezes porque eu não tinha feito, ou muitas vezes porque eu queria aparecer de alguma forma. Tu diz apanhar literalmente. Isso, apanhava literalmente, né? Antigamente, eu digo, há 20 anos atrás,
30 anos atrás, eu tô com 35, era bem diferente a situação, sim, né? Hoje não dá para gritar muito com a criança, né? E graças a Deus por isso. E então eu vivi todo esse processo até meus 12 para 13 anos de brigas, né? Muitas das vezes simplesmente por aparecer eu acabava apanhando, por querer brincar eu acabava apanhando. E aí eu tinha mais duas irmãs, né? Duas irmãzinhas, que uma é 5 anos mais nova que eu e a outra, ela é 7 anos mais nova que eu, mais ou menos 7, 8 anos mais nova. Então a gente viveu isso aí, gritos, madrugada chorando, e naquele tempo meu pai bebia. Toda sexta e sábado era certo, né, que existia a bebida, né? E graças a Deus hoje meu pai é totalmente convertido, Glória já está orando, já está buscando pregando mais a de presença, Deus, pregando a palavra. Mas eu vivi todo esse processo e aí houve a separação. A minha mãe casou 3 vezes após meu pai, casou 2 ou 3 vezes, né? Então já vim desse artefato. A parte do meu avô, que é a parte da família da minha mãe, também a mesma coisa. Casa, descasa, casa, descasa. O meu pai a mesma coisa, 2 ou 3 vezes tentou casar após o relacionamento. E aí eu disse, não, Deus, eu não quero viver isso. Eu não quero viver isso. Eu quero viver o diferencial. Então quando eu casei com 19 anos, eu tô há 15 anos casado. Fechou 15 anos o dia 23 de agora, né, de maio, desse mês passado agora. Fechou 15 anos. A gente tá com um menininho de 10 anos e uma menininha de 5 anos. Se o senhor for perguntar para eles quando eles levaram um tapa, nunca, porque a gente segue um caminho e a gente tem um detalhe que tem dentro da gente, e isso me levou a me conectar mais com Deus, né? O que a gente passou, a gente não pode querer que os outros passem. Replicar, né? A gente não pode replicar, porque a gente sabe que a maldição, pastor, ela vai 4 gerações. Só que até chegar nas 4 gerações, se ela ter continuidade, é mais 4 gerações. Então a maldição ela não acaba se a gente não se colocar na presença. Então, pastor, eu vivi esse processo, tentei estar na igreja, vim para Santa Maria com 14 anos, voltei em São Cepé, morei mais 1 ano em São Cepé, voltei a Santa Maria, né? Comecei o processo, fui na igreja, mas nada se conectava, pastor, nada se conectava. Quando eu estava com 22 anos, né, há basicamente quase 15 anos atrás, eu digo, não, agora é a hora de se conectar. Olhei para minha esposa, era 2009, olhei para minha esposa e disse, vamos para a igreja? Não, nunca fui. Digo, então vamos. E a gente começou a seguir esse caminho, pastor. E aí sim, aí a mudança começou a acontecer literalmente. Entendeu? A gente sabe que a gente não pode despertar um leão, né? A gente não pode. Eu vejo muito e já vi muitos ex-viciados ou viciados que começaram a falar demais sobre isso e veio a acontecer, foi despertado o leão. Mas há 15 anos a gente teve assim, ó, pouquíssimas discussões que não eram discussões, né? Era simplesmente um se emburra, um fala, o outro fica quieto, sabe, pastor? Mas nunca físico, que nem eu vivi, né? Coisas físicas, polícia, nunca, família, nada. Então houve essa restituição, sabe, pastor? Sim. Houve essa restituição. Mas que bom que tu também pegou o exemplo errado, o mau exemplo, né? E puxou pelo lado certo, procurou ajuda no lado certo. A tua conversão basicamente foi porque tu não queria viver aquilo que tu presenciava, né? Então foi pro lado de Deus. Quantos tomam uma outra rota, né? Quantas famílias destruídas aí por não ter esse discernimento. Mas eu creio que Deus já tinha te separado, tanto que te levantou como boca dele aqui, né? Então ele mesmo já estava te conduzindo. Aí se encaixa aquela palavra que ele nos amou lá atrás, antes mesmo de nós conhecer a ele, até quando éramos pecadores, né? Ele te separou já para ti ser aqui a boca dele nessa geração, nesse momento que estamos vivendo. Porque 90% ou mais de quem vive essa situação que tu viveu quando jovem, quando adolescente, eles têm de pegar um outro caminho, né? Não esse caminho de Deus, um caminho de vida, de plenitude, né? Mas outros caminhos errados, e começa uma geração então de pessoas
é um abismo puxando o outro, né? E tu teve essa graça de Deus na tua vida aí, né? E o senhor sabe, pastor, que as coisas que acontecem no nosso pessoal, ela atinge o nosso ministério pessoal, né? Tanto de pregador, seu ministério de pessoal, de missionário, de evangelista, sempre tem essa esfera. E após eu me colocar dentro da igreja, na posição, né? Eu não preguei. Em 2013 que eu fui chamado para pregar, eu lembro que era outubro de 2013, foi me dado o microfone para mim fazer uma oração, e depois foi me dado o microfone num outro culto para mim poder ministrar. E o senhor sabe que eu já tinha recebido antes de 2013, muito antes, eu tinha recebido várias profecias, que eu seria um pastor, que eu seria um homem de Deus, né? Eu entrava numa igreja Assembleia de Deus, uma igreja onde eu me batizei, onde eu me converti. Eu entrava e a esposa do pastor, ela ria para mim e dizia: tu é um pastorzinho, Deus vai te levantar. E aí eu ria, né? Porque, moleque, guri, né? Guri, no sentido gaúcho, né? E aí eu ria, ela disse: eu tô falando sério. E ela ria de novo: eu tô falando sério, tu vai ser um pastor. Hoje muitos podem brincar, porque eu ia na igreja e eu via a situação, colégio, escola, casa, normal. Então, e aí eu alimentei aquilo ali, tipo, não, mas eu vou ser um homem de Deus. 2015 eu não pregava a expansão da Bíblia, não pregava. Eu pregava o básico, e muitas vezes, pastor, até falei com um irmão da igreja, o irmão Max, que a primeira vez eu preguei, sensacional. Deus me usou, Deus soprou. Na segunda vez eu preguei 5 minutos e trancou a palavra. Na terceira vez eu preguei mais 7 minutos e trancou a palavra, sabe, pastor? 2015, eu disse: não, vou tomar uma decisão. Eu e o outro missionário subimos para um monte aqui na cidade, que muitos chamam de Bilibil, pastor. Subimos e ficamos fomos sexta de tardezinha, sexta, sábado e domingo, em jejum completo. Começamos às 6 da tarde de sábado na água. Mas comecemos o jejum completo 3 dias. Posemos 2 noites nesse monte. E eu pedia para Deus a revelação da palavra, né? Sim. A revelação da palavra. E eu pedi a cura para Deus. E eu saí do monte, pastor. E olha que mistério. Eu saí do monte e fui pregar. Acredito que uma semana depois eu fui pregar e não manifestou a palavra, pastor. Aí chamei meu líder. Disse: ó, fiquei 3 dias em jejum, tal. E aí esse líder olhou para mim e falou assim: tu fez isso, tu orou? Orei. Tu orou as 24 horas de cada dia? Orei. Busquei, clamei, né? E o jejum, a gente sabe que o jejum completo, 3 dias, a gente passa muito mal. Sim. Eu disse para ele: passei mal. E até comentei com ele: parece que foi perdido. Ele: não foi perdido. O que tu pediu? Eu digo: não, eu pedi a revelação da palavra, o conhecimento da palavra. E pedi cura. E ele disse: então, tu leu essa semana? Eu digo: não, só dei uma lida para pregar. Porque como eu tô com o dom, ele disse: não tá. O dom, ele precisa ser ativado. E aí eu descobri uma das lacunas, né? Eu posso ter o dom da palavra, mas eu preciso ler. Eu posso ter o dom que eu tiver, até tocar um chofar. Esses dias eu vi um companheiro, líder nosso, ele me contando e ele fazendo, ele precisa da empunhadura do chofar, quase todos os dias, encaixar a empunhadura, para que ele possa, não é de uma, eu aprendi, sei, vou fazer, não. Tu tem que ter um processo. Sim. E aí ele disse para mim: começa a ler. Pastor, de 2015 para frente, depois que eu comecei a ler, simplesmente ler, e aí eu descobri que a Bíblia sempre estava escrita e a gente não enxerga. O Espírito, ele sempre traz a lembrança. Sim. Então, se tu leu, se tu estudou, nós temos aqui livros dos nossos profetas aqui, dos nossos pastores. Então, se a gente ler, a gente pode não estar tão conectado 100%, mas um dia a gente vai lembrar de alguma coisa, o Espírito vai trazer a lembrança. A revelação traz na memória. Traz a memória. A gente precisa estar se alimentando, né? E não pode ficar só em dias de culto, enfim, tem que estar sempre, porque o nosso princípio, a nossa vida, nosso estilo de vida, depois que tu escolheu andar com Jesus, é esse, tá? Sempre se alimentando da palavra dele, né? Então, eu creio, logicamente, que isso é primordial. Tu não pode estar, não vai estar cheio do Espírito Santo se realmente não estiver te alimentando dele, né? E, Fernando,
Agora eu queria que tu, usado por Deus, que eu sei que tu é sempre usado por Deus, que tu liberasse uma palavra para quem está nos assistindo ou para quem vai nos assistir, alguém que já não acredita mais nos seus próprios sonhos, aquilo que era para estar na tua mão, que saiu, que o inimigo levou, que foi roubado, lesado, para ti que precisa de uma restituição. Então eu queria, Fernando, que tu liberasse, porque tu também é um profeta, né? Foi consagrado, é assim que você diz, consagrado, né? Um profeta de Deus também aqui, que tu liberasse uma palavra para quem vai nos assistir, para que tocasse no coração e também desse essa transformação, porque eu creio que o profeta é a própria voz de Deus, né, falando. Então, quem está nos assistindo, que seja tocado então por essa palavra que tu vai liberar em nome de Jesus. Hein? Sabe, pastor, que todo esse processo, né, processo de líderes, de pastores, sim, né, eu perdi muita coisa, sabe, pastor? Perdi muita coisa de fazer e eu dizia, não, acabou, né? Tanto que há quase 2 anos atrás, né, eu cheguei dentro da igreja que eu estou hoje, eu cheguei com um aranhado de fio na mente, né, já não crendo em muita coisa, com os dons de Deus, mas sem aquela possibilidade pessoal de manifestar a presença de Deus. E Deus, pastor, foi restituindo, né? Deus foi me curando, que a gente necessita de cura. Sim. Foi me curando pessoalmente, no meu coração, na minha mente, no meu pensamento, no que eu tinha aprendido errado, principalmente, né? Então Deus foi reformulando, refazendo. Eu sempre digo, eu li o livro A Questão da Obediência, a nossa pastora Heloísa. Esse livro me abriu a mente, pastor, para que eu pudesse viver realmente uma obediência, viver realmente uma plenitude vida de Deus. Então eu acredito que hoje eu estou pessoalmente restituído, restaurado por Deus. Deus levantou homens, mulheres de Deus, pastores, para trabalhar junto, né, a presença de Deus que está dentro de mim, para que houvesse a cura. Então eu creio que nesse dia, né, nesse podcast, eu posso ter, e tenho agora pelo pastor da terra, autorização para profetizar na sua vida. E por Deus, através de Deus, eu quero estar profetizando na tua vida. E queria que você entendesse que tudo que você passou, tudo que você perdeu, tudo que escorreu no meio dos seus dedos, né, como água que você lança na mão e ela esparrama, como areia na praia que você pega e ela escorre pelos seus dedos. Deus, ele vai restituir tudo que você perdeu. O que não deu certo, eu profetizo que vai começar a dar certo. O que parece que está em desespero e parece que não vai acontecer em questão de bênção, eu profetizo que vai acontecer. Simplesmente creia no milagre, simplesmente se entregue para a presença, viva a fidelidade em Deus, que você verá que o que está sendo profetizado sobre a tua vida em questão financeira, restituição no casamento, restituição na família, restituição na tua vida, no teu ministério, vai acontecer. Eu profetizo que grandes milagres vão acontecer na tua vida e Deus vai entregar para você o que havia se perdido no meio do caminho. A alegria que ficou para trás vai voltar, e digo mais, até a tristeza que rodeia a tua vida vai ser obrigada pela presença de Deus a pular de alegria. Até quem te criticou, até quem te perseguiu, vai ser quase que obrigado, pela intensidade da presença e da unção de Deus que há na tua vida, vai ser quase que obrigada a bater palma para o teu chamado, para a tua vida, porque você é especial para Deus. E hoje a restituição de Deus chega na tua casa em nome de Jesus. Então você que crê, a restituição de Deus, receba essa palavra de um profeta, de um homem de Deus. A nossa intenção hoje com esse programa realmente é liberar essa unção de restituição sobre a tua vida. Então, restituição em todas as áreas da tua vida. A promessa para nós é que viveremos os melhores dias já aqui nessa terra. Você tem esse direito. Amém?
Fernando, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu creio que Deus já começou um grande trabalhar na nossa vida, recebi muito dessa tua palavra também na vida daqueles que vão nos assistir. Eu creio que Deus já tinha marcado esse encontro aqui e foi muita bênção. Eu creio que todos aqueles que crê e vão receber essa palavra, Deus vai ter um manifesto diferente, vai começar já a restituição acontecer e vamos assistir ou ficar sabendo de grandes testemunhos através desse programa que nasceu também no coração de Deus. Te agradeço mais uma vez, muito obrigado, Fernando, por estar aqui e vamos já estar fazendo mais coisas juntos aí e abençoando vidas, que esse é a nossa intenção. É para isso que Deus nos separou, né? Amém, pastor. Despedido pessoal aí. Muito obrigado por esse momento aí, fico muito feliz, muito grato, né? E quero parabenizar o senhor pelos 2.000 inscritos, estão firmes aí. Glória a Deus. Vendo, observando, compartilhando, e sei que Deus vai abençoar a vida de cada um deles. Obrigado, pastor. A ideia é levar a palavra de Deus e levar o evangelho, né, para toda criatura. Eu gosto disso aí, é levar a palavra para as pessoas, para todos, logicamente, né? Porque Deus já diz para toda criatura, mas aqueles que ainda não conhecem, eu tenho um apreço especial para aqueles que ainda não conhecem. Por quê, Fernando? Porque eu vivi 38 anos, 34 anos da minha vida nessa escuridão, entendeu? Então, quanta coisa poderia ter acontecido se tivesse alguém lá antes me falado da palavra de Deus. Por isso que eu sempre gosto dessa parte de evangelização, porque Deus o que fez na minha vida, então, imagina, né? Eu tenho que, até os últimos dias, estar falando da palavra dele e evangelizando e trazendo almas para ele, para no momento oportuno apresentar a ele, porque eu creio que nos separou para isso, né? Então, espero vocês de novo na próxima quarta-feira, no mesmo horário aqui, às 20 horas. E Deus te abençoe, que Deus te enriqueça, te acrescente muitas vezes mais aquilo que tu deseja para o teu próximo. Fique na paz, um forte abraço, Deus te abençoe.